Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem e pronto para dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico no livro de Juízes. Antes da gente começar, queria apenas dar um recado aqui para você sobre a maneira como nós vamos conduzir o estudo bíblico a partir de agora. Você deve ter percebido que até então nós praticamente fazíamos uma leitura comentada de todo o capítulo, ainda que sempre falávamos aqui sobre você ler o texto previamente antes de prosseguir com o vídeo. E essa orientação permanece. Sempre no início do vídeo nós falamos qual é o texto em que nós vamos basear a nossa reflexão. A sugestão é que você pare o vídeo, leia o texto com calma, com atenção e só depois retorne para fazer e ouvir as considerações, participar das considerações que nós estamos trabalhando aqui, para que de alguma maneira haja essa reflexão conjunta. O que vai mudar? Vai mudar é que a partir de agora a gente não deve mais fazer essa leitura praticamente versículo a versículo, certo? Então, ainda mais importante se torna a necessidade de você ler o texto bíblico com calma e cuidado, porque nós não vamos ficar citando versículo por versículo, porque isso estava prolongando demais o estudo e agora a gente quer ser mais objetivo naquilo que nós vamos tratar. É claro que não tem como a gente de alguma maneira citar a história, porque a história do livro de Juízes são como pequenas narrativas curtas sobre situações que o povo está vivendo, e a partir da atitude do povo, das coisas que eles fazem diante de Deus e da ação de Deus em relação ao povo, é daí que nós extraímos as nossas lições. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que falar da história para termos um círculo narrativo. Mas nós não vamos mais ficar citando versículo a versículo. É importante você compreender a história, tá bom? Dito isto, nós hoje vamos nos concentrar no capítulo 9 do livro de Juízes até o capítulo 10, versículo 5. Então, se você quiser, para agora o vídeo, faz a leitura, né? Juízes 9, 1 até o capítulo 10, versículo 5, e depois você retorna para nós darmos prosseguimento. Importante você ler com calma aí, para entender bem o que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Apenas para fazer uma lembrança aí do que nós vimos no último vídeo, lá no capítulo 8, nós vimos o final da história de Gideão e vimos também que o legado de Gideão simplesmente desapareceu. A única coisa que permanece é a família de Gideão, os seus mais de 70 filhos que ele teve com muitas mulheres, e especialmente nós vimos a narrativa do filho que Gideão tem com uma concubina da cidade de Siquém, e esse filho Gideão deu o nome de Abimeleque. O significado deste nome é meu pai é rei. E o texto terminou dizendo isso, que o povo já não se lembrava mais de Deus, eles já tinham um outro Deus. Na verdade, aconteceu algo inédito nas histórias narradas até então, que o povo começou a se prostituir, ou seja, a idolatrar outros deuses, antes mesmo da morte de Gideão. Então, coisas novas, piores, estão acontecendo na vida do povo de Israel, como nós vimos lá no início. Parece que Israel vai se afundando cada vez mais na medida em que Deus vai levantando um juiz para libertar o povo, e o povo persiste em voltar aos caminhos da idolatria. Então, Gideão não deixou nenhum legado, porque a própria história de Gideão teve altos e baixos, e ela termina bem embaixo. O povo já não lembra mais de Deus, já tem um altar para um outro Deus, já não lembra mais do legado de Gideão, já não tem mais tanta consideração assim pela sua família, e a história do povo segue. O tempo passa, e o capítulo 9, então, vai colocar luz no filho que Gideão teve com a concubina de Siquém, o Abimeleque. O Abimeleque cresce e ele, então, resolve tomar o poder.
e ele começa a elaborar e arquitetar um plano para esta tomada de poder. Então, a nossa história de hoje fala sobre esta questão de liderança, fala sobre a percepção do povo diante de uma liderança que vai se levantando e o quanto o povo é passivo diante desta liderança que se levanta, o quanto o povo de alguma maneira deixa de lado princípios básicos e aceita um líder pragmático, e nós vamos ver no que resultou tudo isso, tá certo? Então, se até agora você não parou o vídeo para ler o capítulo 9, faça isso agora, porque a partir de agora nós vamos destacar aí as nuances desse texto e nós vamos fazer algumas reflexões. Muito bem. Para o Abimeleque colocar em prática o seu plano, ele começa de maneira muito moderada e começa a plantar uma certa dúvida no coração dos seus próprios familiares. E ele pede que estes familiares, de alguma maneira, se espalhem entre o povo e façam a seguinte pergunta: é melhor que nós sejamos liderados pelos filhos de Gideão, que estão lá, e são 70, ou é melhor que um representante da cidade de Siquém, que tem tanta legitimidade quanto os outros filhos, lidere? O que vai ser melhor para vocês? Se vocês forem liderados por alguém que não é daqui, dessa cidade, ou se vocês forem liderados por alguém que tem o mesmo sangue de vocês, que conhece a história de vocês. Então, perceba como é que a estratégia de Abimeleque, ela, de alguma maneira, é aquela estratégia que faz com que as pessoas se sintam envaidecidas, né? Com a ideia de que, puxa vida, seria bom se o nosso próximo rei fosse alguém nosso, tivesse o nosso sangue, compreendesse os nossos dilemas, ou que a gente pudesse dizer, o rei é de Siquém. Então, é como se o Abimeleque compreendesse bem esse coração vaidoso das pessoas, e é justamente pela via da vaidade que ele começa o seu plano. Ele traz consigo esse discurso de que não seria bom que o povo fosse liderado pelos outros 70 filhos de Gideão, e de que o melhor era que ele assumisse o trono. E as pessoas aprovam essa ideia, elas se sentem afagadas com esta ideia de Abimeleque, elas apoiam então tudo aquilo que o Abimeleque tem como intento de tomada do poder. E aí, como ele percebe que tem o apoio do seu povo, ele prossegue em frente com o seu plano. O que a gente já consegue destacar aqui de imediato nessa história? Bom, algo novo está acontecendo aqui que não tinha acontecido em momento algum. Você deve ter percebido que os líderes do povo de Israel, até então, sempre foram levantados por Deus. Independente dos problemas que eles tinham, as suas limitações, mas todos eles até então haviam sido levantados por Deus. Deus toma a iniciativa, Deus chama esse líder. E agora nós vemos alguém que resolve tomar a liderança. Não há nenhum indício aqui de que Deus estava fazendo este movimento. Este movimento é um movimento claro de Abimeleque. E é interessante perceber que até agora, e durante a maior parte desse texto, nós não vemos Deus se manifestar, não vemos Deus falar absolutamente nada, não vemos nenhum tipo de ação de Deus. Nós só vamos ver esse tipo de ação de Deus lá no final do texto. Mas vamos com calma e vamos ver como é que essa história se desenrola. Então, essa é a primeira nuance, né? Um líder que não foi levantado por Deus. Um líder que usou um discurso pragmático. Um líder que resolveu trabalhar com a vaidade do coração das pessoas para que
com as pessoas sentindo-se envaidecidas, elas então o escolhessem para ocupar aquela função. Isso é um problema da parte do líder que resolveu agir dessa maneira, e isso é um problema também da perspectiva do povo que já havia sido liberto de inúmeros líderes tiranos, já havia tido a experiência de inúmeros líderes que foram diretamente levantados por Deus, mas que nessa hora aqui parece desconsiderar tudo isso e simplesmente age conforme a vaidade do coração. Então, Abimeleque resolve tomar a liderança à força e não por uma escolha de Deus, e o povo, de alguma maneira, acaba sendo conivente com essa tomada de decisão de Abimeleque e o seu discurso pragmático, né? O texto vai dizer que então, já que o povo resolveu apoiar o Abimeleque, eles tiraram recursos do próprio templo, do templo dedicado a este Deus que eles estavam idolatrando, que não é o Deus de Israel. Eles pegaram os recursos do templo. Então vejam com que recursos Abimeleque vai empreender a sua jornada para se tornar o líder de todo Israel. Ele vai fazer isso com dinheiro, com recurso oferecido a outros deuses. E é interessante, lá no versículo 4 vai dizer que com esse dinheiro o Abimeleque resolveu contratar algumas pessoas, e é interessante como o texto relata essas pessoas, né? No verso 4 diz que ele contratou alguns desocupados e vadios que se tornaram os seus seguidores. Então, veja o recurso que vem para apoiar Abimeleque. A origem desse recurso vem de um outro Deus, e veja que tipo de gente, qual é a característica das pessoas que Abimeleque junta em torno de si para fazer valer essa jornada e ter sucesso naquilo que ele empreende, né? Pessoas desocupadas e vadios, uma linguagem até forte que o texto sagrado usa. Então, é com essas pessoas que Abimeleque segue em frente para tomar o poder. Você vai perceber, no desenrolar do texto, que a elevação de Abimeleque ao poder vai ser construída a partir também de um rastro de sangue. Então, ele está sendo financiado pelo dinheiro de outros deuses, ele está sendo acompanhado por pessoas desocupadas, gente de má índole, e ele agora vai usar o recurso da violência para chegar ao poder. E aí o texto diz que o Abimeleque simplesmente, para resolver o problema dele, resolve matar praticamente todos os seus irmãos. Já que o problema era essa espécie de linha sucessória, e que ele tinha 70 filhos legítimos de Gideão, e ele, sendo o filho com a concubina, ele teria que esperar praticamente todos esses morrerem. Então ele resolve o problema e ele faz questão de matar praticamente todos os seus irmãos. E aqui a gente lembra de um outro fato também. Você lembra que nos capítulos anteriores nós vimos que Gideão chegou ao ponto de matar gente do próprio povo, pelo fato das pessoas não terem dado comida e água para Gideão e os seus exércitos quando eles estavam perseguindo os reis inimigos. Mas agora, o filho de Gideão, ele não mata simplesmente pessoas do próprio povo, ele mata os seus próprios irmãos. E o único que sobra é um que tem uma ação muito semelhante à de Gideão lá no início do capítulo 6, que é o Jotão. O Jotão ficou com medo, por isso ele se escondeu e por isso ele conseguiu sobreviver. Aqui é uma coisa muito interessante, porque o significado do nome de Abimeleque, como nós já falamos, é meu pai é rei. Mas o significado do nome de Jotão é o Senhor é perfeito. Então, pelo significado dos nomes, você percebe que tipo de batalha está por vir. E mais uma vez, perceba,
Até agora, não há nenhuma palavra de Deus. Deus está em silêncio aqui o tempo todo enquanto essa história se desenrola. O Jotão, depois de conseguir preservar a sua própria vida, ele vai até os moradores de Siquém para tentar fazê-los enxergar o que eles estão fazendo. Que tipo de liderança é esta que eles estão apoiando, financiando e participando efetivamente para que este tipo de líder suba ao poder. E aí, do versículo 8 até o versículo 14, você vai ver que o Jotão conta lá uma história sobre umas árvores, né? E que está sendo oferecida a essas árvores de alguma maneira a coroação, e as árvores rejeitam, né? E a única árvore que de alguma maneira aceita é o espinheiro, né? Então ele tinha falado da oliveira, da figueira, da videira, que são árvores nobres, dão frutos nobres, são árvores importantes. E entre todas essas, e considerando o espinheiro é a menos nobre, é um tipo de árvore que inclusive é a responsável por, às vezes, fazer com que as outras árvores se queimem, né? O espinheiro pega fogo e acaba fazendo com que as árvores ao redor também se queimem e tudo mais. Ou seja, é uma árvore que não dá fruto, não tem muito valor. E na história que o Jotão conta, é como se o povo resolvesse escolher o espinheiro para ser o rei. Então ele está ilustrando aqui, ele criou uma história para ilustrar, para tentar de alguma maneira gerar consciência na cabeça do povo sobre a escolha completamente equivocada que eles fizeram sobre este novo líder, né? Então, a grande pergunta que o Jotão está fazendo aqui é o seguinte: é justo vocês apoiarem o Abimeleque depois de tudo que ele fez contra os irmãos e contra a memória do seu próprio pai, Gideão? É esse tipo de líder que vocês querem? Se ele fez isso, é como se ele dissesse, se ele fez isso com os próprios irmãos, o que ele não vai fazer com vocês? E aí, no final das contas, o Jotão faz meio que ele demonstra o desejo, que é o seguinte: olha, se vocês estiverem certos, beleza, mas se vocês estiverem errados, eu espero que vocês recebam o preço por terem agido dessa forma, né? E mal sabe o povo que esse desejo de Jotão vai, lá na frente, se transformar em realidade. Então, enquanto você acompanha o texto, você percebe, depois desse entrave, né, do Jotão com o povo de Siquém, a cena é cortada para 3 anos depois, né? 3 anos do reinado de Abimeleque. Aqui nós não temos muitas informações sobre como foi esse reinado, mas a pensar pela maneira como ele tratou os próprios irmãos, ou seja, matou os irmãos, e a pensar a partir daquilo que vai acontecer já, a gente pode pensar que esse reinado já não era tão bom assim. Mas, de qualquer forma, você vai perceber que, a partir do verso 23, né, agora sim nós vamos ver Deus entrar na história diretamente, ou claramente. Ou, melhor dizendo, nós vamos ver o silêncio de Deus ser quebrado. Porque o texto vai dizer que Deus resolveu enviar um espírito maligno para plantar uma confusão entre Abimeleque e o próprio povo de Siquém. E aí eles percebem que, tendo esta relação cortada, e também aquilo que o Jotão tinha falado lá atrás começa a se cumprir, então o povo, mais uma vez, resolve de alguma maneira trair o seu rei, né? E é exatamente neste momento que aparece a figura de Gaal. O que é interessante aqui? O fato de que o Gaal aparece com um discurso pragmático muito semelhante ao de Abimeleque, né? Então, é praticamente o mesmo discurso que Abimeleque usou para ganhar o apoio do povo contra os seus irmãos. O Gaal vai fazer um discurso muito semelhante, também voltado para essa questão da vaidade,
mas agora contra o próprio Abimeleque, ou seja, o Abimeleque de alguma maneira vai provar do próprio veneno, né? E aí perceba que isto acontece na medida em que há um movimento de Deus para gerar esta confusão aqui, né? E aí os versos seguintes vão ser marcados aí por este alvoroço de uma guerra iminente. O Gaal começa a se preparar e convencer as pessoas de que Abimeleque precisa ser destituído, mas ao mesmo tempo tem pessoas dentro de Siquém que parecem ainda permanecer fiéis ao Abimeleque. Então ele sabe, ele fica sabendo daquilo que o Gaal está pensando em promover. E aí o que o Abimeleque resolve fazer? Mais uma vez, ele vai resolver o problema como ele resolveu das vezes anteriores. Ele resolve matar todo mundo. E ele volta para a cidade dele, agora depois de ter matado os irmãos, ele volta para matar também o povo todo de Siquém. Ele quer matar o Gaal, quer matar todo mundo. E assim ele faz. Ele vem com esse aspecto da destruição da vida do seu povo, de maneira que, ou seja, as pessoas que antes apoiaram ele, agora ele não tem problema nenhum. Ele não quer conversar, não quer nenhuma estratégia de pacificação, não. Para ele resolve as coisas simplesmente matando as pessoas. E aí o texto vai dizer que essas pessoas se refugiam numa torre da cidade, é como se fosse o último elemento de defesa da cidade, é esta torre, e o texto diz que lá se escondem homens, mulheres, enfim. E aí o Abimeleque não se dá por satisfeito de já ter matado muita gente, ele resolve ir para tentar entrar na torre e matar as pessoas que estão lá também. E é exatamente nesse momento que o inesperado acontece. Uma mulher joga um objeto muito pesado de maneira a ferir gravemente o Abimeleque, mas não matá-lo. E ele, vaidoso como era, pede para uma pessoa próxima a ele que acabe de matá-lo, porque ele não quer levar a fama de que foi morto por uma mulher, né? Quem jogou a pedra foi uma mulher. Ele não quer deixar como legado ou como história o fato de ter sido assassinado por uma mulher. Então ele pede para alguém que está bem próximo a ele, né, o seu escudeiro, que de fato termine o serviço, acabe de matá-lo. E o texto vai dizer que foi assim que Deus retribuiu a maldade de Abimeleque e dos homens de Siquém, né? E quando nós olhamos para essa história, nós vimos que uma coisa interessantíssima aconteceu. Não temos narrado aqui a opressão de outros povos. Não temos narrado aqui a opressão de outros reis. Tudo que aconteceu dentro de Israel. Um líder que resolveu tomar o poder à força, usando um discurso pragmático, envolvente, e que, por conta disso, fez barbaridades ao longo do tempo. Com a mesma facilidade que este líder tomou o poder, também um outro líder se levantou com um discurso muito semelhante para agir contra ele. O apoio que antes ele tinha, ele perdeu. O Abimeleque, quando resolveu seguir o seu curso, ele foi com o apoio do dinheiro dedicado a outros deuses, com pessoas completamente reprováveis e com ideias absolutamente absurdas, ou seja, para tomar o poder, ter que matar os seus irmãos e depois, se ele ficou à vontade para matar os irmãos, ele ficou à vontade também para matar o pessoal do seu próprio povo. O seu orgulho não permitiu, inclusive, que ele deixasse uma história cuja morte havia sido provocada por uma mulher, e é por isso que ele pede ao seu escudeiro para matá-lo, né? Então, se a história fosse só esta, a gente fica confuso olhando esta história em relação às outras. Muito diferente do que tinha acontecido até aqui. Mas, já que não tem gente de fora, como que essa história continua? E foi exatamente por isso que nós estendemos a nossa reflexão hoje até o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Bom, no capítulo 10, do versículos de 1 a 5, nós vamos ver Deus levantar dois juízes, Tolá e Jair. Mas de quem, quais são os povos
das quais Tolá e Jair vão libertar Israel, já que não tem um povo opressor, não tem um rei opressor. Bem, Tolá e Jair também, numa história sem precedentes até então, Tolá e Jair vão libertar Israel do próprio Israel. A confusão que se instaurou em Israel precisa de alguém levantado por Deus para colocar ordem nesse processo. Então agora eles não vão libertar Israel de um outro povo, eles vão libertar Israel do próprio Israel. E assim a gente termina a nossa história, sempre fazendo aquelas nossas reflexões. A primeira reflexão que nós podemos fazer, inevitavelmente, quando olhamos para esse texto, é sobre esse olhar que nós temos a partir das escolhas que fazemos a respeito não só de liderança, mas a escolha que fazemos para as pessoas que de alguma maneira participam da nossa vida, né? Esse princípio da compreensão de que Deus levanta pessoas, de que Deus chama pessoas, não pode dar lugar ao fato de nós olharmos e percebermos o discurso pragmático, o discurso que tenta envaidecer o coração, as ações das pessoas que tentam, de alguma maneira, gerar vaidade no nosso coração, quando, no fundo, elas têm o objetivo de serem escolhidas para fazer aquilo. Você vê, quando quando Abimeleque anuncia o que ele deseja fazer para o povo, ele só fala que vocês não acham justo que alguém de vocês, alguém que tem o sangue de vocês, alguém que tem a história de vocês, que seja esta pessoa a reinar, que seja esta pessoa a liderar. Ele em nenhum momento havia falado sobre matar os seus irmãos, sobre governar com mão de ferro. Em nenhum momento ele falou sobre isso. Mas isso já estava no seu coração. Ele sabia que naquele momento ali ele precisava trabalhar com a vaidade. E ele conseguiu. As pessoas não atentaram, não foram consultar a Deus se esta era a vontade de Deus. As pessoas não olharam para outros aspectos da vida de Abimeleque que poderiam mostrar como ele seria como um líder. É interessante porque a Bíblia ela traz diversos textos nas quais ela fala sobre como deve ser um bom líder, quando a gente fala no contexto de igreja e até mesmo em outros contextos. Mas especialmente no contexto do povo da fé, a Bíblia tem diversos relatos sobre como olhar este líder. Naturalmente, líderes são falhos, são limitados, são pecadores, mas ainda assim, um líder limitado, segundo a vontade de Deus, é completamente diferente de um líder cuja vontade de Deus para a vida dele é completamente diferente e ele resolve querer, de alguma maneira, tomar este poder à força. Então essa reflexão é muito importante, é muito necessária. A gente perceber como que nós fazemos escolhas, quais são as coisas que nós admiramos nas pessoas. Será que, às vezes, nós não somos envaidecidos, tomados pela vaidade que os outros proporcionam a nós, e aí a gente acaba fazendo esse tipo de escolha muito mais baseado nisso do que efetivamente no que a palavra de Deus diz? A gente não percebe as incoerências. Enfim, é uma reflexão muito necessária que o texto de Juízes nos traz. Nós vimos aí o exemplo, o que acontece quando uma liderança que não é levantada por Deus, ela consegue chegar ao posto mais alto. O resultado é isso, é destruição, é morte, é tristeza, mas ao mesmo tempo o texto diz que da mesma maneira, da mesma facilidade que este poder foi tomado, esse poder também foi tirado, porque apesar de Deus ter ficado em silêncio a maior parte do tempo dessa história, isso não significou que Deus estava ausente. E no tempo certo ele agiu e promoveu aquela confusão no meio de Israel para que essa história tomasse um novo rumo. Que Deus nos ajude e que a gente continue compreendendo e acolhendo os líderes que Deus levanta para a caminhada do povo de Deus, certo? Por hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e a história continua.